Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, a gente está na sequência legal de filosofia política e filosofia econômica do trabalho. Construímos já alguns argumentos sobre a relação do homem com o trabalho, a partir de importantes pensadores. Essa é a terceira parte dessa aula sobre trabalho. Hoje eu quero discutir com vocês um elemento que é importantíssimo para a gente compreender os frutos do trabalho: a propriedade privada. Será que a propriedade privada é um direito natural do homem e que o trabalho pode oferecer a ele essa propriedade? Ou será que não? A partir do momento em que a propriedade privada surgiu, o homem entrou em conflito constante. Nesse sentido, será que existe uma terceira via? Será que nós devemos ser totalmente defensores da propriedade privada ou totalmente críticos? Ou há uma terceira via que a gente pode compreender melhor? Te convido a fazer um passeio a partir de importantes pensadores que vão fazer essa reflexão acerca da propriedade privada. Você quer fazer esse debate junto comigo? Bora filosofar! Pessoal, então vamos lá? Então, essa parte da aula, eu quero construir para vocês uma ideia sobre aquilo que a gente entende como fruto do trabalho, que é a propriedade privada. Para alguns pensadores, a propriedade privada ela é boa. O que nós chamamos de propriedade privada? É aquilo que o indivíduo possui, aquilo que pertence ao indivíduo e não ao Estado. Tá? Seja ele um bem, seja ele um serviço. O indivíduo, ele tem direito a ter? De que maneira a gente pode compreender a ideia de propriedade privada ao longo da história? Tá? Vamos para a aula? Então, nessa aula, eu quero construir com vocês toda uma argumentação a partir dessas duas expressões: propriedade privada e desigualdade social. De que maneira elas constroem a identidade da sociedade? Né? As desigualdades sociais, elas são legítimas? É possível eliminá-las? A propriedade privada, ela é justa? Ela é geradora de conflitos? Vamos construir essa tese? E no primeiro momento, eu quero confrontar com vocês duas visões antagônicas, que foram desenvolvidas durante a Idade Moderna e que cada um tem uma percepção sobre a ideia de propriedade privada. Por exemplo, a concepção de John Locke. Como que o John Locke entende a ideia de propriedade privada? Para o John Locke, a propriedade privada é boa. O John Locke entende que a propriedade privada é um direito natural do homem. Então, eu tenho o direito de possuir. É parte da minha natureza, é uma liberdade, é um direito natural possuir uma propriedade. E o Estado tem a obrigação de preservar esse meu direito. Então, na visão do John Locke, a propriedade privada é o estado de natureza do homem. Todo mundo, ao nascer, tem um direito natural, segundo John Locke. Esse direito natural deve ser preservado. E entre os direitos naturais que nós possuímos, um deles é o direito à propriedade privada. Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho um comércio, se eu tenho uma propriedade, e eu estou de acordo com a lei estabelecida pelo Estado, se eu estou submetido àquilo que o Estado determina como regra que eu tenho que seguir, é um direito natural que eu possuo essa propriedade. John Locke, portanto, entendendo que, partindo de um princípio de liberdade e de felicidade, toda sociedade civil tem direito à propriedade privada. Então, beleza, eu montei lá uma barraquinha de pastel. A propriedade minha. Se eu paguei os impostos, se eu respeitei a lei, se eu segui as orientações que o Estado estabeleceu para mim, é um direito que eu tenho. Se o outro não tem, cabe ao outro, segundo John Locke, trabalhar para reunir condições e capital dele ter a sua propriedade. É um direito natural do homem. Então eu tenho aqui a minha casa. Fruto do meu trabalho, eu construí minha casa com o meu trabalho. Se alguém que não tem casa entra aqui e fala, nossa, olha como o mundo não é justo. Ele com uma casa bacana e eu não tenho onde morar. John Locke entenderia, não é uma questão de justiça ou injustiça. É questão do trabalho. O indivíduo trabalha e ele tem o direito de ter a sua propriedade. Mas, professor, com isso vai surgir a desigualdade social na sociedade. Porque uns vão ter e outros não vão ter. Ok. Mas a sociedade ela é assim para John Locke. Aqueles que não têm devem se esforçar para que eles possam, por meio do trabalho ou do capital, da riqueza, ter. E com isso, as desigualdades diminuírem. Mas o Estado ele tem que dar garantia para o indivíduo
que ele pode ter a sua propriedade. Em contrapartida, tem a figura do Rousseau, na França do século XVIII. E o Rousseau ele tem uma visão completamente contrária à visão do John Locke. Porque para o Rousseau, a propriedade privada é a grande geradora de conflitos. O Rousseau ele entende que todos nós, quando nascemos, possuímos uma igualdade, nascemos em posição de igualdade. Quando nós passamos a viver em sociedade, essa igualdade ela acaba. E no momento em que ela acabou, o conflito vai aparecer. Então, a única possibilidade para Rousseau de nós vivermos numa sociedade harmônica, de nós vivermos numa sociedade pacífica, é acabando com a propriedade privada. Deus fez o universo, o diabo fez a cerca. Porque no momento em que eu coloquei uma cerca em torno de mim e falei, isso aqui é meu, surgiu a desigualdade social. Então, a desigualdade social ela só vai acabar, na visão do Rousseau, se acabar a propriedade privada. A natureza do homem, para Rousseau, é uma natureza de viver em harmonia, em cooperação. Nós somos animais cooperativos. O problema é que quando nasceu na mentalidade do homem a concepção de propriedade, quando o homem passou a entender que aquilo é dele, acabou a cooperação. Pensem, por exemplo, naquele menino que é bonzinho e todos os dias na hora do recreio divide seu lanche com aquele colega que não tem. Porque é da sua natureza a cooperação. Um dia, alguém chega nele e fala assim para ele, larga a mão de ser bobo. Você fica dando metade do teu lanche para ele tem dinheiro, é que ele guarda o dinheiro para jogar. Então, você é bobo. Naquele momento, morreu a natureza do bom selvagem. Naquele momento, aquele menino deixou de ser bom. Ele foi corrompido pela sociedade. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele passou a considerar aquele lanche como dele. E aí a propriedade privada se torna uma geradora de conflitos. Entendam, enquanto John Locke considera que a propriedade privada é um direito, é boa, cada um tem o direito de possuir, Rousseau entende que a propriedade privada é ruim, ela é geradora de conflitos. E aí, a partir de Locke, com o liberalismo, e Rousseau com o socialismo, outros pensadores vão começar a pensar na questão da propriedade privada e da desigualdade social. O primeiro deles é o Adam Smith, que defende o liberalismo econômico. Ele se aproxima do John Locke. Porque quando o John Locke defende a propriedade privada, ele está defendendo na prática um liberalismo econômico. Na verdade, um liberalismo político e depois econômico. O Adam Smith vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações. Muito legal o livro. E nesse livro, ele vai defender as liberdades individuais no mercado. Para o John Locke, quem deve regular a vida econômica da sociedade é o próprio mercado. Não é o Estado. O mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura, a livre concorrência, ela deve ser uma geradora que vai regular as relações entre os indivíduos. Cada vez menos o Estado deve aparecer, para que cada vez mais os indivíduos possam ser protagonistas. O John Locke ele vai entender que a riqueza ela pode ser alcançada. Só que para que o maior número de pessoas possam alcançar essa riqueza, você tem que criar um ambiente em que todos possam produzir. A função do Estado é proteger a propriedade privada. A gente viu isso no John Locke. E como que o Adam Smith vai entender isso? Para ele, o Estado ele tem que criar meios que os indivíduos possam produzir. O Estado ele não pode ser um empecilho para o progresso econômico. O Adam Smith entende que o Estado ele tem que ser um motor da economia, no sentido de não criar barreiras, não atrapalhar. Deixa que o próprio mercado regule as relações. Porque quanto mais o indivíduo produz, maior é a riqueza que o Estado vai produzir. Então, indivíduos produzindo não enriquecem só o indivíduo, também enriquecem o Estado. Então, o Estado ele tem que deixar a economia fluir
a partir do próprio Estado. Entenderam? O Adam Smith, ele vai entender o seguinte, olha, quanto maior o ambiente para que todos possam produzir renda, maior a possibilidade desse Estado atingir um progresso. Então, Estado, não seja um agente que emperra o desenvolvimento. Seja um instrumento do próprio desenvolvimento. E isso aparece muito bem na Revolução Industrial. O Adam Smith, ele está vivendo a Revolução Industrial. E ele está percebendo o quê? Essa Revolução Industrial, ela vai provocar uma necessidade de excedente, ou seja, vai gerar uma necessidade de produção. E ele vai perceber que com esse aumento da produção, os indivíduos vão estar interessados por produzir. Porque o indivíduo entendeu que quanto mais ele produzir, mais ele vai ter. Esse indivíduo percebe que a responsabilidade da produção é dele, não é do Estado. Ora, eu tenho lá uma fábrica, eu tenho uma malharia, por exemplo. Eu entendi que se eu produzir 1.000 peças de roupa e vender as 1.000 peças de roupa, eu vou lucrar 100 mil reais. Por outro lado, se eu produzir 10 mil peças de roupa e vender essas mesmas 10 mil peças de roupa, eu vou lucrar 1 milhão de reais. Então, que eu produza 10 mil peças de roupa. Com isso, eu vou gerar emprego, porque eu vou ter que contratar mais gente para aumentar a produção. Com isso, eu vou gerar imposto, o Estado vai ganhar com isso. Com isso, eu vou gerar renda, então eu vou ficar rico com isso. A partir da Revolução Industrial, criou-se essa mentalidade entre as pessoas de que produção, renda. E quanto menos o Estado aparecer, maior é o potencial de ganho do trabalhador. E isso vai provocar o quê? A livre concorrência. Por quê? Porque a malharia vizinha a mim vai também produzir 10 mil peças. E aí, como vai ter muita peça no mercado, tende a cair o preço da peça. O mercado vai regular essas relações. Porque ele é movido por uma lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, maior a procura. Logo, o mercado vai determinar esses preços. E isso vai fazer surgir uma economia de mercado. Não uma economia do Estado. Uma economia onde o próprio mercado se regule. Então, quando Adam Smith defende propriedade privada, ele está buscando a reflexão lá no John Locke. Quanto menos o Estado aparecer, mais os indivíduos vão progredir. É aquilo que nós chamamos de mão invisível do Estado. Olha que expressão interessante. A mão invisível do Estado. Onde os indivíduos produzem e todo mundo cresce. Por outro lado, em acordo com a ideia do Rousseau, aparece o princípio do socialismo marxista, que é defendido pelo Karl Marx. É defendido pelo pensamento de Marx, que entende que o Estado ele tem que atuar. A propriedade privada é ruim, porque a propriedade privada gerou desigualdade. Vejam, o Adam Smith até aceita que a propriedade privada gerou desigualdade, mas ele está falando, olha, quanto maior o ambiente de produção, mais o indivíduo vai produzir, vai trabalhar, mais rapidamente a desigualdade social ela vai acabar. O Marx está falando não. Quanto maior o ambiente de produção, mais o rico vai ficar rico e mais o pobre vai ficar pobre. Por quê? Porque o rico vai lucrar com a mão de obra do trabalhador e o pobre não vai progredir na vida. Então, em acordo com o Rousseau, o Marx fala, olha, tem que acabar com a propriedade privada. Para que acabe os conflitos. E aí, qual que é a tese marxista? A abolição da propriedade privada. De que maneira? Entendendo que o Estado deve ser gerador de riquezas. E o Estado que deve ser aquele que distribui essas riquezas. Entendam, enquanto Adam Smith entende que o indivíduo é gerador de riquezas e o Estado só cria o ambiente, o Marx está entendendo que não, é o Estado que deve ser o gerador dessas riquezas.
O indivíduo ele está abaixo do Estado. O Estado deve ser grande. Pensem, por exemplo, nesses tempos de Covid. O que nós estamos percebendo? Outro dia eu vi o ex-presidente Lula falando, até de uma forma bem errada, né? Ele até reconheceu o erro dele. Ainda bem que a natureza criou o Covid para mostrar para essa economia liberal o quanto nós precisamos do Estado. Não. É um pouco equivocada essa ideia dele. Porque nesses tempos o Estado atua. Ele está gerando riqueza para as pessoas. Você tem lá o auxílio emergencial, você tem lá o saque do FGTS, mas é em períodos esporádicos, quando necessário. Na visão socialista, o Estado tem que atuar toda hora. O Estado, para o Marx, ele deve ser aquele que vai regular os modos de produção. Naquilo que o Marx chama de materialismo histórico dialético. Ele entende que quanto maior o Estado, maior a produção de recursos. Enquanto Adam Smith entendeu que quanto menor o Estado, maior a produção de recursos, porque os indivíduos vão ser protagonistas, o Marx está entendendo, não. Quanto maior o Estado, maior a produção de recursos, porque o Estado vai ser o gerador. E ele vai propor isso por meio de uma revolução. Aquilo que ele, Marx, vai chamar de revolução do proletariado. Em que momento? De que forma? Ele vai gritar: operários do mundo, levantai-vos. Ele vai propor que os operários, o pobre, o trabalhador, tome o poder. Porque quando o trabalhador tomar o poder, ele vai tomar os meios de produção, os instrumentos do trabalho. Com isso, a propriedade privada ela vai acabar. E uma vez que a propriedade privada acaba, o progresso é alcançado, porque o Estado assumiu o controle. Então, entendam comigo que o Adam Smith ele está de acordo com as ideias do John Locke. E o Marx e o Engels estão de acordo com as ideias do Rousseau. Os dois primeiros, Smith e Locke, defendem a propriedade privada. Os dois últimos, Marx e Rousseau, são críticos à propriedade privada. Mas talvez esteja pensando assim, mas Gigi, eu não concordo muito com o neoliberalismo, com esse liberalismo do Adam Smith. Acho ele meio sanguinário. Ah, cada um por si. Mas também eu não acho o socialismo legal. Porque eu tenho o direito de ter as coisas. E como é que eu faço? Se eu não sou nem de um nem de outro. Não existe uma terceira via? Existe. A terceira via, nós vamos considerar um meio termo entre o liberalismo, Locke e Smith, e o socialismo, Rousseau e Marx. E aí, como terceira via, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho nós chamamos de social-democracia. A social-democracia é uma linha de pensamento mais de centro-esquerda. O que a social-democracia defende? Defende o seguinte, ó, os trabalhadores têm que tomar o poder, só que não por meio de uma revolução. Os sociais-democratas, que começam isso lá com a Rosa de Luxemburgo na Alemanha, e depois vai ter desdobramentos no século XX, vão pensar o seguinte, olha, beleza, concordo que deve haver uma, aspas, revolução. Concordo que os trabalhadores devem tomar o poder. Só que não é por meio de armas, é por meio do voto. Por isso que é uma social-democracia. É a social porque vai lá no socialismo e a democracia porque vai lá no voto. E eles vão entender o seguinte, nós não temos que organizar sindicatos, como Marx propôs. Nós não temos que organizar greves. Não, a gente tem que organizar partidos políticos. E esses partidos políticos, que têm uma ideologia de centro-esquerda, vão resolver o problema que o socialismo fracassou. Precisamos eleger o maior número possível de trabalhadores para que eles, tomando o poder, façam as melhores medidas com a propriedade privada. Por isso que o social-democrata busca é uma, aspas, reforma socialista. Gradual, aos poucos.
Você pega o Brasil, por exemplo, nesses últimos 26 anos, o Brasil foi governado por uma social-democracia. Nem é um movimento de esquerda socialista, mesmo o Partido dos Trabalhadores, e nem é de direita, liberal, como o PSDB. Ambos partidos eles têm na raiz a mesma ideologia, que é uma social-democracia, promovendo reformas e colocando o trabalhador no poder na forma de voto. Você vê lá a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma trabalhista. Essas medidas são medidas sociais-democratas, que têm por finalidade estabelecer, estar no meio do caminho entre o liberalismo e o socialismo. E uma outra forma dessa terceira via é o que nós chamamos de estado de bem-estar. E uma outra forma dessa terceira via é o que nós chamamos de estado de bem-estar social. Ou em inglês, welfare state. Que significa o quê? O Estado garantir os direitos individuais. É a busca dos direitos individuais do liberalismo e a atuação do Estado do socialismo. Juntou os dois. Então, no estado de bem-estar social, o Estado garante que os indivíduos tenham uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, altos salários, bons serviços. E aí talvez você esteja pensando assim, mas isso é bom? Porque o Estado garante isso, resolveu o problema. Só que tem um problema aí, gente. Para garantir isso, o Estado tem que ter, capital, tem que ter dinheiro. Você só vai tirando dinheiro do bolso. Quer educação? Tá aqui. Quer saúde? Tá aqui. Quer salário? Tá aqui. Uma hora o dinheiro vai acabar. Então, o estado de bem-estar social, em países como o Brasil, ele é bastante complicado. Porque exige que o Estado toda hora esteja demandando dinheiro. Tá? Então, em relação à propriedade privada, a gente caminhou nesse sentido. A defesa da propriedade privada, John Locke e Adam Smith, a crítica à propriedade privada, Rousseau e Marx, e uma terceira via, a social-democracia e o estado de bem-estar social. Então, gente, nesse sentido, nós caminhamos, então, por três direções. A defesa da... Então, gente, nesse sentido, nós caminhamos por três direções em relação à propriedade privada. Locke e Adam Smith defendem a propriedade privada, Rousseau e Marx criticam a propriedade privada, e o Estado de Bem-Estar Social e a social-democracia estão no meio do caminho. Cabe a você construir a sua ideia. Eu tenho a minha. Preciso falar? Não. Porque eu preciso que você construa a sua. Tá? Que tipo de Estado você sonha? Um Estado mais intervencionista, um Estado mais liberal ou um meio termo? Fica aí a dica, tá bom? Logo a gente tem novos vídeos que tratam dessa questão de política e trabalho. Eu espero que esteja gostando do material. Quer continuar comigo? Bora filosofar!